Às vezes, o destino tem um senso de humor cruel. No casamento do meu único filho, decoração impecável, champanhe da melhor qualidade. Tudo ia bem, até que minha nova nora me apresentou aos pais dela com um tom debochado e frio. Essa é a minha sogra, porca velha que temos que aturar. O momento em que o pai dela me viu, congelou e sussurrou: Espere. Você? Eu te conheço. Você não é a investidora bilionária que comprou minha empresa falida há 3 anos? O olhar de horror no rosto da minha nora valeu mais que todo o dinheiro que escondi por décadas. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Me chamo Beatriz Mendes, tenho 58 anos e passei os últimos 20 anos de minha vida cultivando meticulosamente a imagem de uma viúva de classe média que vive com a modesta pensão do marido. Ninguém jamais suspeitaria que por trás dessa fachada cuidadosamente elaborada se esconde uma das mulheres mais ricas do país. O casamento de Lucas, meu filho de 31 anos, foi realizado numa vinícola deslumbrante. Carla, minha nova nora, havia insistido no local. Afinal, seus pais eram pessoas importantes, que não aceitariam nada menos que perfeição. Durante todo o relacionamento, ela me tratou com uma condescendência mal disfarçada, sempre fazendo comentários sobre como eu deveria aproveitar melhor minha aposentadoria, oferecendo-se para ajudar financeiramente quando eu precisasse. Escolhi meu visual com cuidado. Um vestido azul marinho simples de uma loja de departamentos, brincos de pérola discretos, uma maquiagem suave. Observei a cerimônia com o coração partido, não pela união, mas por ver meu filho gravitando para uma família que claramente o valorizava apenas por suas perspectivas futuras. Foi durante o coquetel que tudo mudou. Carla me conduziu até seus pais, Henrique e Marcela Vasconcelos, com um sorriso forçado. Mamãe e papai, esta é Beatriz, a mãe do Lucas, ela disse, como quem apresenta um objeto curioso encontrado na rua. O rosto de Henrique se contorceu em uma expressão de reconhecimento quando nossos olhos se encontraram. Ele empalideceu, como se tivesse visto um fantasma. Beatriz Mendes, você não é a representante do fundo de investimentos que adquiriu o Grupo Vasconcelos há 3 anos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla olhava do pai para mim, incrédula. Marcela segurou o colar de diamantes como se procurasse apoio. E eu? Eu apenas sorri serenamente. Receio que esteja me confundindo com outra pessoa, Sr. Vasconcelos. Mas nós dois sabíamos a verdade. Eu era exatamente quem ele pensava. A mulher que 3 anos atrás sentou silenciosamente na ponta de uma mesa de reunião enquanto meus advogados negociavam a compra de sua empresa falida por 600 milhões de reais. A mesma empresa que ele quase destruiu com sua gestão desastrosa. O que ninguém sabia, nem mesmo meu próprio filho, é que minha vida modesta era apenas uma cuidadosa ilusão. Tudo começou quando Arnaldo, meu falecido marido, desenvolveu uma tecnologia revolucionária para baterias de celular em 2005. Éramos 2 engenheiros de uma pequena empresa em São José dos Campos. Quando vendemos a patente por 30 milhões, decidimos manter a notícia em segredo. Investimos meticulosamente aquele dinheiro. Primeiro em ações conservadoras, depois em startups promissoras, imóveis estratégicos e empresas de tecnologia. Quando Arnaldo faleceu há 7 anos, nosso patrimônio já ultrapassava 2 bilhões de reais. E continuou crescendo sob minha administração discreta. O irônico é que enquanto Carla me olhava com desdém, presumindo que eu precisava da generosidade dela, eu era a investidora anônima que salvou a empresa do pai dela da falência total. Tenho certeza que estou certo, insistiu Henrique com os olhos fixos em mim. Aquela sala de reuniões na Faria Lima, você estava lá. Vi o pânico crescendo no rosto de Carla. Sua perfeita narrativa estava desmoronando. Ela havia passado meses me tratando como uma velha insignificante que precisava da caridade da família dela. E agora? Sr. Vasconcelos, talvez devêssemos conversar em particular mais tarde. Respondi calmamente, tomando um gole de champanhe.
Este é o dia do casamento do meu filho, afinal. Saí discretamente daquela conversa, sentindo o peso de olhares confusos nas minhas costas. Enquanto observava os convidados dançando, percebi que meu segredo, cuidadosamente guardado por 20 anos, havia sido exposto. A pergunta agora era: o que eu faria a respeito? E mais importante, como isso afetaria meu relacionamento com meu filho, que não fazia ideia de quem sua mãe realmente era? 3 dias depois do casamento, Lucas apareceu na porta do meu apartamento às 7 da manhã. Seu rosto demonstrava cansaço, como se não tivesse dormido direito desde a festa. Mãe, precisamos conversar, ele disse, entrando sem esperar convite. Preparei café enquanto o observava andar de um lado para outro na minha pequena sala. Este apartamento, modesto mas confortável, fazia parte da minha cuidadosa fachada. Poucos imaginariam que a mulher que vivia aqui poderia comprar o prédio inteiro sem fazer falta no orçamento. Você vai me contar o que aconteceu no casamento? Lucas perguntou finalmente, sentando-se à mesa da cozinha. Henrique Vasconcelos tem feito perguntas estranhas sobre você, sobre sua vida financeira, sobre o trabalho do pai. Servi café para nós dois, comprando tempo para organizar meus pensamentos. Por 2 décadas mantive esta farsa impecável, nem mesmo meu único filho sabia da verdade. Como explicar que enquanto ele trabalhava 60 horas por semana para conseguir uma promoção, eu poderia comprar a empresa dele sem nem perceber a diferença na minha conta bancária? Lucas, comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Há coisas sobre a minha vida, sobre a nossa família, que nunca te contei. Que tipo de coisas? A tensão em sua voz era palpável. Naquele momento, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Carla. Beatriz, precisamos conversar. Eu e Lucas gostaríamos de almoçar com você hoje. Mostrei a mensagem para Lucas, cujo rosto demonstrou surpresa genuína. Você sabe do que se trata? Tenho minhas suspeitas, respondi. Quase imediatamente, o telefone dele tocou. Carla, é claro. Oi, amor, ele atendeu. Sua expressão mudava enquanto ouvia. Sim, estou com ela agora. Almoço? Claro, acho que podemos. Quando desligou, parecia ainda mais confuso. Carla quer que almoçamos juntos no La Vita. Disse que tem assuntos familiares importantes para discutir. O La Vita era o restaurante mais caro da cidade. Uma escolha calculada, sem dúvida. Lucas, eu disse suavemente, antes de encontrarmos com sua esposa, preciso te contar algo importante. Ele se sentou, sua expressão uma mistura de preocupação e curiosidade. Estou ouvindo. Quando seu pai desenvolveu o sistema de gerenciamento de energia para baterias, não recebemos apenas uma boa compensação, como sempre te dissemos. Quanto vocês receberam? Ele perguntou diretamente. Respirei fundo. 30 milhões. Seus olhos se arregalaram. Milhões? Mas como? Por que nunca me contaram? Foi uma decisão que tomamos juntos, seu pai e eu. Queríamos que você construísse sua própria vida, seu próprio caminho, sem a sombra de dinheiro fácil. E quanto vocês têm agora? Hesitei. A verdade completa seria de mais de uma só vez. Mais, muito mais. Investimos bem. Lucas passou as mãos pelo rosto, absorvendo a informação. Então, quando o pai de Carla pensou te reconhecer, ele estava certo. 3 anos atrás, adquiri o Grupo Vasconcelos através de uma holding que criei especificamente para esse propósito. Ninguém sabia quem era o real investidor por trás da aquisição. Meu Deus! Lucas se levantou, caminhando pela cozinha. Todo esse tempo, vivendo como se fôssemos, enquanto na verdade você... Arnaldo e eu queríamos que você valorizasse o trabalho honesto, que construísse seu caminho sem atalhos. Mas você me deixou acreditar numa mentira. Sua voz subiu. Você me viu lutar por cada centavo, economizar durante anos para comprar meu apartamento, enquanto tinha milhões guardados. Aquilo doeu, mas eu entendi a sua raiva. Lucas, olhe para o homem que você se tornou. Forte, independente, valorizado pelo seu próprio mérito. Isso não aconteceria se tivéssemos te dado tudo de bandeja. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes.
Uma mistura de mágoa, raiva e confusão. E agora? O que acontece agora que seu grande segredo está ameaçado? Eu não tive chance de responder. Meu telefone tocou novamente. Era Ronaldo, meu consultor financeiro, querendo me alertar sobre algo urgente. Atendi rapidamente. Beatriz, temos um problema. Alguém está fazendo consultas sobre suas estruturas corporativas na CVM. Consultas profissionais do tipo que sugere uma investigação em andamento. Meu estômago afundou. Tem ideia de quem? Não posso confirmar, mas parece ser um escritório de advocacia especializado em direito corporativo e disputas familiares. Desliguei o telefone com uma sensação de urgência crescente. Lucas ainda me encarava, esperando respostas. Precisamos ir para esse almoço, eu disse firmemente. Mas antes, você precisa saber mais uma coisa. Carla não está organizando este encontro para uma reconciliação familiar. Ela está construindo um caso. Um caso? Que tipo de caso? Do tipo que ameaça tudo o que construí nos últimos 20 anos, e possivelmente seu futuro também. Ele franziu a testa. Por que meu futuro estaria ameaçado? Porque se vier a público que sua mãe é uma bilionária que escondeu sua fortuna por décadas, como você acha que seus colegas de trabalho vão reagir? Cada promoção que você conquistou será questionada. Cada mérito será atribuído ao dinheiro da família, não ao seu talento. Vi a compreensão se formando em seus olhos. A verdade estava começando a se revelar em todas suas complicadas camadas. Então o que fazemos? Ele perguntou finalmente. Vamos ouvir o que sua esposa tem a dizer, respondi pegando minha bolsa. E então decidiremos como proceder. Enquanto nos preparávamos para sair, percebi que a vida cuidadosamente controlada que eu havia construído estava prestes a se transformar em algo irreconhecível. A pergunta era: eu conseguiria proteger meu filho no processo? O Lavita estava praticamente vazio quando chegamos, exceto por uma mesa no canto mais afastado, onde Carla já nos esperava. Mesmo de longe, pude perceber que ela havia se produzido meticulosamente para este encontro. Cabelo impecável, maquiagem perfeita, usando um conjunto de grife que eu reconheci de uma recente revista de moda. Lucas, querido. Beatriz. Ela se levantou para nos receber, seu sorriso não alcançando os olhos. Que bom que puderam vir. Já pedi uma garrafa do Chateau Margaux 2010 para celebrarmos nossa nova família. Um vinho de quase 8.000. Um movimento calculado para estabelecer o tom. Bastante extravagante para um almoço comum, não? Comentei suavemente enquanto me sentava. Oh, mas nada em nossa família é comum agora, não é mesmo, Beatriz? Carla respondeu, seu sorriso afiado. Depois da revelação no casamento, tive uma longa conversa com papai sobre negócios. Lucas olhou entre nós duas, sentindo a tensão crescer. Carla, podemos pular as indiretas e ir direto ao ponto? Ele pediu. Ela ignorou o marido, mantendo o olhar fixo em mim enquanto servia o vinho em taças de cristal. Sabe, Beatriz, estudei administração na FGV. Sempre me fascinei por estruturas corporativas complexas, holdings e investidores anônimos. Ela tomou um pequeno gole, saboreando não apenas o vinho, mas o momento. Papai me contou detalhes interessantes sobre a aquisição do Grupo Vasconcelos. Aparentemente, o comprador foi extraordinariamente discreto. Mantive minha expressão neutra. Isso é comum em grandes negociações. Sem dúvida. Ela inclinou-se levemente para a frente. O mais curioso é que papai se lembra claramente de uma mulher na reunião final. Uma mulher que mal falou, deixando os advogados conduzirem tudo. Ele disse que ela tinha uma presença distinta. Calma, observadora, usando um conjunto azul marinho muito parecido com o que você usou no nosso casamento. Lucas estava ficando visivelmente desconfortável, olhando para mim com perguntas nos olhos. Carla pegou seu celular, deslizou o dedo pela tela e então o virou para nós. Era uma foto de jornal de 3 anos atrás, mostrando a assinatura do acordo de compra do Grupo Vasconcelos. Na extremidade da imagem, parcialmente visível, estava uma mulher de conjunto azul marinho. A qualidade não é das melhores, ela disse com falsa casualidade. Mas a postura, o corte de cabelo...
São incrivelmente parecidos com os seus, Beatriz. O silêncio que se seguiu foi denso. Lucas estudava a imagem com crescente reconhecimento. Que coincidência curiosa, respondi finalmente. Não é? O sorriso de Carla agora tinha uma qualidade predatória. Assim como é coincidência que papai tenha perdido o controle da empresa justo quando estava prestes a me promover à diretoria. Ou que a investidora misteriosa tenha desaparecido completamente após a aquisição, como se preferisse permanecer anônima. Lucas pousou a taça com força na mesa. Carla, aonde você quer chegar com isso? Estou apenas tentando entender nossa nova dinâmica familiar. Seus olhos nunca deixaram os meus. Afinal, se minha sogra é quem eu penso que é, isso muda tudo sobre nosso futuro. Percebi então que não havia mais como manter a farsa. Carla havia conectado os pontos e estava claramente preparando o terreno para algum tipo de negociação ou confronto. Lucas, falei calmamente. Sua esposa parece acreditar que sou algum tipo de magnata secreta. E você não é? Carla desafiou. Olhei para meu filho, vendo a confusão e a dor em seus olhos. Ele merecia a verdade, mesmo que isso mudasse para sempre a maneira como ele me via. A tecnologia que seu pai desenvolveu foi mais valiosa do que deixamos você acreditar, admiti. Investimos bem o dinheiro ao longo dos anos. Quanto? Lucas perguntou diretamente. Tomei um gole de vinho, ganhando tempo. O suficiente para comprar empresas como o Grupo Vasconcelos quando identifico potencial mal administrado. Carla emitiu um som que era quase um riso de triunfo. Então você admite? Foi você quem comprou a empresa do meu pai? Adquiri uma empresa promissora que estava sendo afundada por má gestão e dívidas impagáveis, respondi calmamente, e a transformei em algo lucrativo novamente. Essa empresa era minha herança, Carla sibilou, abandonando toda a pretensão de civilidade. Eu estava sendo preparada para assumir a direção quando você apareceu com seus advogados e seu dinheiro misterioso. Lucas parecia atordoado. Vocês estão me dizendo que minha mãe comprou a empresa do seu pai e nenhum de vocês achou importante me contar isso antes do casamento? Eu não sabia até o dia do casamento, Carla respondeu rapidamente, recompondo-se. E agora estou tentando entender por que sua mãe viveria como uma pessoa de classe média quando claramente tem bilhões. Não são bilhões, corrigi automaticamente, e me arrependi imediatamente ao ver o olhar de Carla se iluminar com a confirmação. Então, o quanto estamos falando? Ela perguntou, inclinando-se para a frente. Centenas de milhões? Bilhões? Lucas bateu na mesa, fazendo os talheres tilintarem. Chega! Isso não é uma negociação de fusão corporativa, é a minha família. Carla o ignorou, mantendo o foco em mim. Beatriz, vamos ser práticas. Somos família agora. Precisamos pensar em como estruturar nossos recursos compartilhados de maneira que beneficie a todos. Recursos compartilhados? Repeti, quase incrédula com sua audácia. Você realmente acha que meu dinheiro agora é seu por direito matrimonial? Não é apenas uma questão de direito, ela respondeu suavemente. É uma questão de fazer o que é melhor para a família, inclusive para os netos que você um dia pode ter. A menção de netos foi calculada para me atingir emocionalmente, e funcionou. Por um momento, imaginei um futuro onde meus netos estariam sob a influência desta mulher manipuladora. Carla, falei lentamente, deixe-me ser clara. O dinheiro que tenho foi conquistado com décadas de trabalho duro e investimentos inteligentes. Não está na mesa para negociação. Tudo está na mesa para negociação, ela respondeu com um sorriso frio. Especialmente quando envolve ações potencialmente ilegais. Lucas e eu congelamos simultaneamente. Ilegais? Ele perguntou. Estruturas corporativas complexas podem facilmente cruzar linhas regulatórias, Carla explicou, como se estivesse dando uma aula. Especialmente quando envolvem ocultação deliberada de propriedade. A CVM tem regras muito claras sobre transparência em aquisições. Então era isso. Uma ameaça velada. Revelar meus métodos às autoridades regulatórias se eu não cooperasse. É interessante que você mencione a CVM, respondi calmamente.
Porque justamente hoje fui informada sobre consultas recentes feitas por um escritório de advocacia especializando em disputas familiares. Você não saberia nada sobre isso, saberia? Seu sorriso vacilou por um instante, mas ela se recuperou rapidamente. Apenas fazendo minha lição de casa, respondeu. Como administradora formada, tenho obrigação de entender completamente o ambiente em que estou entrando. Ambiente? Lucas interveio. Está falando do nosso casamento? Estou falando do nosso futuro financeiro, Carla corrigiu pegando sua bolsa. Beatriz, tenho uma proposta formal para discutir. Podemos nos encontrar com nossos respectivos advogados na próxima semana? A audácia era impressionante. 3 dias de casada e já convocando reuniões com advogados para discutir meu dinheiro. Não tenho interesse em discutir meus assuntos financeiros com você ou seus advogados, respondi firmemente. Seu sorriso não vacilou. Tenho certeza que vai reconsiderar. Afinal, existem muitas maneiras de abordar situações complicadas como esta. Outra ameaça velada. Ela estava jogando duro. Enquanto Carla se levantava para ir ao banheiro, Lucas se inclinou para mim, a voz baixa e urgente. Mãe, o que está acontecendo? Ela está te ameaçando? Ela está fazendo exatamente o que pessoas como ela fazem quando sentem cheiro de dinheiro, respondi, sentindo uma calma estranha me dominar. Está procurando um ângulo, uma alavanca, qualquer coisa que possa usar para obter acesso. Eu não posso acreditar nisso, ele murmurou, passando as mãos pelo cabelo. É como se eu nem a conhecesse. Talvez você não a conheça, respondi suavemente, assim como não me conhecia completamente. Quando Carla retornou, seu andar era confiante, como se já tivesse vencido alguma batalha invisível. Pedi a conta, ela anunciou. Precisamos todos digerir esta conversa antes de prosseguirmos. Enquanto o garçom trazia a conta, exorbitante como esperado, Carla sorriu docemente para mim. Ah, e Beatriz, papai está muito ansioso para retomar o contato. Ele disse que vocês têm muito a discutir sobre velhos negócios. Quando saímos do restaurante, percebi que estava enfrentando não apenas a exposição de um segredo guardado por décadas, mas uma verdadeira batalha pelo futuro da minha família. E pela primeira vez em muitos anos, senti que não estava no controle total da situação. 3 dias após o almoço desastroso, sentei-me no escritório de Ronaldo Meirelles, meu consultor financeiro e amigo de longa data. Enquanto ele analisava documentos em seu computador, eu observava a cidade pela janela panorâmica do 30º andar. São Paulo se estendia infinitamente, um labirinto de concreto onde eu havia escondido minha fortuna por tanto tempo. A situação é mais complicada do que imaginávamos inicialmente, Ronaldo disse, quebrando o silêncio. Sua nora não está apenas blefando. Ela realmente contratou o escritório Montenegro em Associados. Conheço a reputação deles, respondi. Especialistas em disputas familiares e investigações corporativas. Exatamente. E eles estão cavando fundo. Ele girou o monitor para me mostrar uma série de consultas feitas à CVM. Estão investigando todas as suas holdings, especialmente a estrutura usada para adquirir o Grupo Vasconcelos. Minhas estruturas são legalmente sólidas, argumentei, embora sentisse um nó no estômago. Não há nada ilegal no que fizemos. Legal sim, mas complicado de explicar, Ronaldo respondeu. Suas holdings aninhadas, as empresas offshore em Luxemburgo e Singapura, o uso de procuradores, tudo é tecnicamente legal, mas pode parecer suspeito para um regulador se apresentado da maneira certa. Ou da maneira errada, murmurei. Exatamente. E eles estão buscando qualquer irregularidade, por menor que seja. Uma assinatura fora do prazo, uma declaração de beneficiário final inconsistente. Qualquer coisa que possa iniciar uma investigação. Qual é o objetivo final dela? Perguntei, embora já imaginasse a resposta. Considerando o padrão de consultas, diria que está construindo alavancagem para uma negociação. Ronaldo abriu outro arquivo. Mas isso não é tudo. Também descobrimos algo sobre a família Vasconcelos que você deveria saber. Ele me mostrou uma série de documentos financeiros. À medida que analisava os números, a imagem se tornava clara e surpreendente. Eles estão praticamente falidos? Perguntei incrédula.
Tecnicamente, não ainda, mas estão muito perto disso. Ronaldo apontou para diversos empréstimos e hipotecas. A mansão dos Vasconcelos está hipotecada em 85% de seu valor. Tem 3 carros de luxo financiados. As contas de investimento foram quase esvaziadas nos últimos anos, e Henrique está mantendo o padrão de vida com cartões de crédito e empréstimos pessoais. Enquanto isso, sua filha casa com meu filho acreditando estar fazendo um bom negócio. Completei, sentindo uma mistura de ironia e tristeza. E o mais interessante, Ronaldo continuou, é que a principal fonte de renda de Henrique atualmente é o contrato de consultoria que sua empresa mantém com ele. A ironia era quase poética. O homem cuja empresa eu havia comprado e cuja filha agora tentava me chantagear dependia indiretamente de mim para manter seu estilo de vida. Há mais uma coisa, Ronaldo acrescentou hesitante. Carla abriu várias linhas de crédito recentemente, empréstimos pessoais significativos. Para financiar a investigação contra mim, concluí. Ela está apostando tudo nisso. E há evidências de que ela já estava investigando você antes do casamento. Aquilo me pegou de surpresa. Como assim? Encontramos registros de que ela contratou um investigador particular há 3 meses, logo depois do noivado. Na época, a investigação era sobre verificação de antecedentes familiares do noivo. Algo estranho embrulhou meu estômago. Ela estava investigando Lucas? No início, sim, mas o escopo mudou rapidamente para focar em você e nas finanças da família. A implicação era clara e dolorosa. Carla não havia se casado com meu filho apenas por amor. Havia sido uma decisão calculada, possivelmente baseada em suspeitas sobre a verdadeira situação financeira de nossa família. E Lucas? O que ele sabe sobre tudo isso? Ronaldo hesitou. Não tenho informações concretas, mas seu filho esteve aqui ontem. Meu coração falhou uma batida. Aqui? No seu escritório? Sim. Ele queria saber sobre a extensão do seu patrimônio, sobre como você estruturou seus investimentos ao longo dos anos. E o que você disse a ele? Apenas o que ele já sabia ou poderia descobrir facilmente. Disse que precisaria da sua autorização para compartilhar mais detalhes. Fiquei em silêncio, absorvendo a informação. Lucas estava tentando descobrir a verdade por conta própria, preso entre a mãe e a esposa. Há outra questão que precisamos discutir, Ronaldo continuou mais sério. Se isso se tornar público, a exposição não afetará apenas você. A carreira de Lucas, concluí. Se as pessoas descobrirem que ele é filho de uma bilionária secreta... Exatamente. Cada conquista profissional dele será questionada. As pessoas presumirão que você puxou cordas invisíveis para ajudá-lo, mesmo que nunca tenha feito isso. A ironia era cruel. Eu havia escondido minha riqueza justamente para proteger a independência de Lucas, para que ele pudesse construir sua própria vida. E agora, esse mesmo segredo ameaçava destruir tudo o que ele havia conquistado. O que você recomenda? Perguntei finalmente. Honestamente, controle a narrativa antes que a narrativa controle você. Se Carla está construindo um caso para negociação ou exposição pública, você precisa decidir como responder antes que ela haja. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Lucas. Precisamos conversar. Carla contratou advogados. Ela está falando em separação legal por preocupações sobre responsabilidades financeiras não divulgadas. Mostrei a mensagem a Ronaldo, que assentiu gravemente. É um movimento clássico. Ela está se posicionando como a parte inocente, potencialmente prejudicada pela falta de transparência da família. Depois de 3 dias de casamento, comentei amargamente. Nem deu tempo para a maquiagem da festa sair completamente. Beatriz, Ronaldo disse, inclinando-se para a frente. Você precisa decidir como quer conduzir isso. Uma coisa é certa, sua vida discreta acabou. A única questão agora é como você vai gerenciar a transição. Olhei pela janela novamente, para a cidade que havia sido cenário da minha vida dupla por tanto tempo. Por 2 décadas, eu havia sido 2 pessoas, a viúva modesta que vivia tranquilamente e a investidora implacável que construía um império nas sombras. Agora, essas 2 versões de mim estavam prestes a colidir de maneira catastrófica, com meu filho preso no meio do impacto. Agende uma reunião, disse finalmente.
Eu, Lucas, Carla, os pais dela e respectivos advogados. É hora de colocar todas as cartas na mesa. Tem certeza? Ronaldo perguntou. Uma vez iniciado esse processo, não há volta. Estou cansada de viver nas sombras, respondi com uma calma que me surpreendeu. Se Carla quer uma guerra, vamos mostrar a ela exatamente com quem ela está lidando. Enquanto saía do escritório, senti um peso estranho sendo levantado dos meus ombros. Por 20 anos, vivi com medo de ser descoberta. Agora que o inevitável havia acontecido, experimentei uma sensação inesperada de liberdade. Saí do escritório de Ronaldo com uma clareza que não sentia há anos. Por 2 décadas, vivi como 2 pessoas distintas, a viúva discreta e a investidora implacável. Era hora de unificar essas identidades. Quando cheguei em casa, espalhei documentos pela mesa de jantar e abri uma garrafa de vinho que Arnaldo e eu havíamos guardado para uma ocasião especial. Esta certamente qualificava-se como uma. O líquido rubi escorreu na taça, enquanto eu revisava 20 anos de decisões estratégicas. A história dos números era fascinante. Os 30 milhões iniciais haviam se transformado em 80 milhões em 2010, depois 400 milhões em 2015. Quando Arnaldo faleceu em 2018, nosso patrimônio era de quase 1,2 bilhão. E agora, 7 anos depois, bem acima dos 3 bilhões e reais. Não era apenas dinheiro. Era uma rede meticulosamente construída de empresas, patentes, imóveis e participações minoritárias em startups promissoras. Eu tinha influência em setores que iam desde energia renovável até biotecnologia, sempre mantendo-me estrategicamente invisível. A ironia da situação com Carla era quase cômica. Durante nossos raros encontros antes do casamento, ela me tratava com condescendência mal disfarçada, perguntando se eu tinha planos de aposentadoria adequados ou se Lucas estava ajudando financeiramente, quando na verdade eu estava secretamente mantendo a empresa do pai dela funcionando. Meu telefone tocou. Era Lucas. Mãe, precisamos conversar. Carla acabou de me dizer que marcou uma reunião com advogados para a próxima semana. Eu sei. Ronaldo me contou. Silêncio do outro lado. Você já falou com Ronaldo sobre isso? Lucas, tenho trabalhado com Ronaldo há mais de 15 anos. Ele gerencia a maior parte dos meus investimentos. Outro silêncio. É estranho ouvir você falar assim, como uma bilionária? Completei por ele. Essa sou eu há muito tempo, filho. Só não deixei você saber. Por quê? A pergunta veio carregada de mágoa. No início, foi para proteger você, para garantir que construísse seu próprio caminho. Depois, acho que foi o hábito. A privacidade se tornou viciante. Bem, essa privacidade acabou, ele disse amargamente. Carla está obcecada. Contratou 2 escritórios de advocacia diferentes. Um para o possível divórcio e outro para investigar suas estruturas corporativas, foi como ela chamou. Divórcio? Depois de uma semana? Ela diz que não pode permanecer casada com alguém cuja família escondeu informações financeiras relevantes. A audácia era impressionante. Lucas, preciso te perguntar algo importante e preciso que seja completamente honesto comigo. O quê? Você realmente ama Carla? Houve uma longa pausa. Eu pensei que amava. Agora não sei mais quem ela é. Ela disse algo sobre os pais dela precisarem de dinheiro? Sobre dificuldades financeiras? Não exatamente, mas... Ele hesitou. Algumas semanas antes do casamento, ela mencionou que os pais estavam considerando vender a casa de praia porque era um gasto desnecessário. Ela parecia bastante preocupada. Outro indício. Carla provavelmente sabia da situação financeira precária dos pais e via no casamento uma solução. Lucas, vou te contar algo que descobrimos. A situação financeira dos Vasconcelos é muito pior do que aparenta. Eles estão afundados em dívidas, mantendo as aparências com empréstimos. Como você sabe disso? Eu investigo pessoas antes de fazer negócios com elas. É parte do que me manteve bem-sucedida. Ouvirei um suspiro pesado. Isso é loucura. Tenho a sensação de que não conheço ninguém nessa história. Nem você,
Nem Carla, nem meus sogros. Sei que é difícil processar tudo isso, mas precisamos estar preparados para a reunião da próxima semana. Qual é seu plano? Sorri, embora ele não pudesse me ver. Acredito que já é hora de mostrar exatamente quem é Beatriz Mendes. Passei os próximos dias preparando-me meticulosamente para a reunião. Consultei não apenas Ronaldo, mas também Teresa Campos, minha advogada há mais de uma década. Juntos, desenvolvemos uma estratégia abrangente para lidar com as ameaças de Carla. Na véspera da reunião, Lucas apareceu no meu apartamento. Parecia exausto, com olheiras profundas e uma expressão que misturava confusão e determinação. "Posso entrar?" perguntou, embora já estivesse no corredor. "Claro." Ele caminhou diretamente para a janela, olhando para a cidade antes de se virar para mim. "Preciso entender algumas coisas antes de entrarmos naquela sala amanhã." "O que quer saber?" "Tudo. Quero saber tudo, sem mais segredos." Assenti e indiquei o sofá. Nos sentamos frente a frente, como estranhos tentando se reconectar. "Quando seu pai desenvolveu o sistema de gerenciamento de energia, já éramos casados há 8 anos, comecei. Trabalhávamos na mesma empresa de tecnologia, mas em departamentos diferentes. Ele no desenvolvimento, eu na engenharia estrutural." Lucas assentiu, ouvindo atentamente. "A tecnologia revolucionou a eficiência energética dos dispositivos móveis. Foi quando os smartphones estavam apenas começando, mas Arnaldo previu o futuro. Dispositivos cada vez menores, precisando de baterias cada vez mais eficientes. E vocês venderam a patente por 30 milhões. Exato. O comprador foi uma multinacional americana. No mesmo dia que assinamos o contrato, seu pai e eu sentamos e discutimos o que isso significaria para nossa família. Especialmente para você. Por que não me contaram?" Hesitei, buscando as palavras certas. "Lucas, nós dois viemos de famílias de classe média. Trabalhamos duro por tudo que conquistamos. Vimos muitos colegas receberem heranças ou dinheiro fácil e se perderem. Não queríamos isso para você." "Então mentiram." "Não contamos toda a verdade", corrigi suavemente. "Queríamos que você crescesse valorizando o trabalho, o esforço, a construção de algo por mérito próprio." "E depois? Quando me formei, comecei minha carreira? Por que continuaram escondendo?" "Inicialmente planejávamos contar quando você completasse 30 anos, mas então Arnaldo adoeceu. Depois que ele faleceu, simplesmente não encontrei o momento certo." Lucas processou isso em silêncio. "E a empresa do pai de Carla? Por que comprá-la?" "Foi um investimento estratégico. O Grupo Vasconcelos tinha potencial, mas estava sendo mal administrado. Henrique Vasconcelos expandiu rápido demais, assumiu dívidas impagáveis e estava prestes a falir completamente. E você o salvou. Salvei a empresa e os empregos dos funcionários. E sim, permiti que Henrique mantivesse um estilo de vida confortável através de contratos de consultoria. Foi uma decisão de negócios, que agora se tornou assustadoramente pessoal." Lucas comentou amargamente. "A vida tem um estranho senso de humor." Concordei. Ele se levantou, andando pela sala. "Sabe o que mais me incomoda? Não é o dinheiro, ou mesmo as mentiras. É perceber que não conheço as pessoas mais importantes da minha vida." Ele parou, virando-se para mim. "Quem é você realmente, mãe? A viúva modesta que sempre conheci ou a bilionária implacável que compra empresas falidas?" A pergunta me atingiu com força inesperada. "Sou as duas", respondi honestamente. "A mulher que te criou, que ama jardinagem e livros de mistério, que chora com filmes românticos, essa sou eu. A investidora estratégica que construiu um império financeiro nas sombras, também sou eu. Nunca fingi minhas emoções ou valores, Lucas. Apenas omiti o tamanho da minha conta bancária." Ele considerou isso por um momento. "E quanto a Carla? Quem é ela realmente?" "Isso", respondi suavemente, "é algo que você precisará descobrir por si mesmo amanhã." A sala de reuniões no escritório de Ronaldo era imponente. Paredes de vidro, vista para a cidade e uma mesa de madeira maciça que acomodava confortavelmente 10 pessoas. Cheguei 20 minutos antes do horário marcado, acompanhada por Ronaldo e Teresa. "Está pronta?" Teresa perguntou, arrumando seus documentos.
Mais do que nunca, respondi. Lucas chegou pouco depois, sozinho e visivelmente tenso. Nossos olhares se encontraram e percebi que ele havia tomado uma decisão, embora eu não soubesse qual. Às 10 horas em ponto, a secretária anunciou a chegada dos demais participantes. Carla entrou primeiro, impecável em um terno executivo cinza, seguida por seus pais e um homem de meia-idade que imediatamente reconheci como Gustavo Montenegro, um dos advogados corporativos mais agressivos de São Paulo. Bom dia a todos, Ronaldo começou, assumindo o papel de anfitrião. Creio que todos sabem por que estamos aqui. Estamos aqui porque fomos enganados. Carla respondeu imediatamente, seu tom profissional mais afiado. Minha família entrou em uma união que foi baseada em informações incompletas e potencialmente enganosas. Teresa levantou uma sobrancelha. Interessante escolha de palavras, Sra. Vasconcelos, considerando as circunstâncias. Quais circunstâncias? Perguntou Henrique Vasconcelos, claramente desconfortável. Vamos estabelecer alguns fatos básicos, propus calmamente. Para começar, sim, sou significativamente mais rica do que permiti que a maioria das pessoas soubesse. Tenho investimentos diversificados que incluem, entre outras coisas, a propriedade indireta do Grupo Vasconcelos. Henrique empalideceu visivelmente, enquanto Marcela Vasconcelos ajustava nervosamente seu colar de pérolas. Isso não é apenas sobre dinheiro, Carla interveio. É sobre confiança e transparência. Valores fundamentais para qualquer família. Lucas, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Falando em transparência, Carla, por que não conta a todos quando exatamente você começou a investigar minha família? A pergunta pegou-a de surpresa. Do que você está falando? Ronaldo deslizou uma pasta pela mesa. Temos aqui registros de que você contratou a Argos Investigações 3 meses antes do casamento, inicialmente para investigar Lucas, mas o foco rapidamente mudou para Beatriz e as finanças da família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla olhou para seu advogado, que discretamente sinalizou para ela se acalmar. Investigações pré-nupciais são bastante comuns. Montenegro interveio suavemente. Especialmente em famílias com patrimônio considerável. Exceto que, até onde todos sabiam, nossa família não tinha patrimônio considerável, Lucas rebateu. Então, por que investigar, Carla? Ela hesitou apenas um segundo. Tive suspeitas, algumas inconsistências que notei. Que tipo de inconsistências? Perguntei genuinamente curiosa. Pequenos detalhes. A qualidade do relógio antigo de Arnaldo que Lucas usa ocasionalmente. Um Patek Philippe que custa mais do que um apartamento pequeno. O fato de que você nunca parece preocupada com dinheiro, mesmo vivendo de uma suposta pensão modesta. A maneira como você fala sobre investimentos com uma compreensão que vai além do hobby ocasional. Fiquei impressionada. Carla era mais observadora do que eu havia lhe dado crédito. E então, ela continuou, recuperando a compostura, descobri através do meu pai que a compradora anônima da empresa dele tinha uma assistente que se parecia notavelmente com você. Eu não era assistente, corrigi automaticamente. Era a principal investidora. Isso é irrelevante para a nossa discussão atual, Montenegro interveio. O ponto é que existem sérias preocupações sobre a falta de transparência financeira que podem ter implicações legais. Que tipo de implicações? Teresa perguntou diretamente. Bem, para começar, há questões sobre possíveis violações regulatórias nas estruturas corporativas da Sra. Mendes, particularmente em relação à declaração de beneficiários finais em aquisições de capital aberto. Então era isso, a ameaça velada que Carla havia mencionado no almoço. Tenho certeza que a CVM ficaria muito interessada em investigar como exatamente a Sra. Mendes adquiriu tantas empresas sem nunca aparecer nos registros públicos. Carla acrescentou, inclinando-se levemente para a frente. Lucas olhou para ela com crescente descrença. Você está ameaçando denunciar minha mãe às autoridades se ela não lhe der dinheiro? Não estou ameaçando ninguém, Carla recuou. Estou apenas apontando que existem sérias questões legais que precisam ser resolvidas. Na verdade, Teresa interveio suavemente. As estruturas corporativas de minha cliente são completamente legais, embora complexas.
Usamos procuradores, holdings aninhadas e outras estratégias perfeitamente legítimas para manter a privacidade, mas sempre cumprindo todas as regulamentações aplicáveis. Isso seria para um tribunal decidir, Montenegro respondeu com um sorriso frio. Henrique Vasconcelos, que parecia cada vez mais desconfortável, finalmente falou. Talvez possamos resolver isso de forma amigável. Afinal, somos família agora. Exatamente o que eu estava pensando, concordei, pegando minha pasta. Tenho uma proposta que pode resolver esta situação de maneira adequada para todos. Abri a pasta e deslizei cópias de um documento para cada pessoa na mesa. O que é isso? Perguntou Carla, olhando para o papel. Uma oferta, respondi simplesmente. 10 milhões. Em troca, você assina um acordo de confidencialidade e nunca mais entra em contato com Lucas ou comigo. A sala ficou em absoluto silêncio. Lucas olhou para mim com surpresa. Montenegro estudava o documento cuidadosamente e os pais de Carla trocaram olhares rápidos. Você está me oferecendo dinheiro para desaparecer? Carla perguntou lentamente. Estou oferecendo uma resolução limpa para uma situação que claramente não vai funcionar. Respondi calmamente. Você se casou com meu filho acreditando estar fazendo um bom negócio financeiro. Agora que descobriu que o negócio é melhor do que imaginava, está tentando renegociar os termos usando ameaças veladas como alavanca. Estou simplesmente oferecendo um atalho. Isso é absurdo, ela protestou, mas notei como seus olhos voltavam ao valor no papel. Eu me casei com Lucas porque o amo. Lucas riu sem humor. É por isso que você contratou um investigador particular antes mesmo do casamento? É por isso que está falando em separação legal depois de uma semana? É por isso que contratou um dos advogados corporativos mais agressivos de São Paulo para esta reunião? Carla olhou para ele, depois para mim, depois para o documento à sua frente. Pude ver os cálculos acontecendo por trás de seus olhos. Este valor é insuficiente considerando as circunstâncias, ela finalmente disse, revelando suas verdadeiras intenções. Montenegro colocou uma mão sobre o braço dela, sinalizando para que parasse de falar, mas era tarde demais. A verdade estava exposta. Qual valor seria suficiente, Carla? Lucas perguntou com voz baixa. Quanto custa exatamente a sua integridade? Antes que ela pudesse responder, coloquei outro documento na mesa. Há também este pequeno detalhe que você talvez queira considerar, disse, empurrando a pasta para Montenegro. São registros das dívidas pessoais da família Vasconcelos, incluindo a hipoteca da mansão, os empréstimos pessoais de Henrique e os recentes créditos obtidos por Carla. Henrique empalideceu. Como você conseguiu isso? Da mesma forma que sua filha tem investigado minha vida, usando recursos à minha disposição. Isso é invasão de privacidade, Marcela protestou. É apenas investigação pré-familiar, rebati, usando as mesmas palavras de Montenegro. Perfeitamente compreensível, dadas as circunstâncias. Virei-me para Carla, que agora parecia muito menos confiante. Talvez você não saiba, mas a principal fonte de renda de seu pai nos últimos 3 anos tem sido o contrato de consultoria que minha empresa mantém com ele. Contrato esse que pode ser rescindido com aviso prévio de 30 dias. Você não faria isso, Henrique sussurrou. Não quero fazer isso, respondi honestamente. Prefiro resolver esta situação de maneira civilizada. Daí minha oferta generosa. Montenegro analisava o documento com crescente preocupação. Carla, ele disse baixinho, talvez devêssemos considerar a proposta inicial da senhora Mendes. É um valor ridiculamente baixo, ela protestou. Considerando as alternativas, é extremamente generoso, Teresa interveio. Especialmente porque todas as estruturas corporativas de minha cliente podem suportar o mais rigoroso escrutínio legal. Não temos medo de investigações, apenas preferimos evitar o desgaste desnecessário. Lucas, que havia observado toda a troca em silêncio, levantou-se. Acho que já vi o suficiente, ele disse, sua voz surpreendentemente firme. Carla, quero o divórcio. Não porque minha mãe está me oferecendo dinheiro para me separar de você, mas porque finalmente vejo quem você realmente é. Carla o encarou, sua compostura desmoronando.
Lucas, você não entende. Tudo o que fiz foi para proteger nosso futuro. Não, você fez tudo isso para garantir seu acesso a um dinheiro que não sabia que existia até uma semana atrás, ele respondeu. E isso diz tudo o que preciso saber. Ele se virou para mim. Mãe, podemos conversar em particular? Assenti e nos retiramos para uma sala adjacente, deixando os outros para discutir entre si. Assim que a porta se fechou atrás de nós, Lucas me encarou. Você sabia que isso aconteceria? Todo esse tempo, você sabia que ela era assim? Não, respondi honestamente. Suspeitei quando vi a reação dela no casamento, mas não tinha certeza. As pessoas podem nos surpreender, tanto para o bem quanto para o mal. Como você, ele observou sem rancor. A mãe modesta que, na verdade, é uma magnata financeira. Sim, como eu. Ele suspirou profundamente. Não sei se algum dia vou entender completamente por que você escondeu tudo isso de mim por tanto tempo. Nem eu sei se tomei a decisão certa, Lucas. Fiz o que achei melhor na época. E depois, simplesmente, continuei fazendo. E agora? Agora começamos de novo, com honestidade, desta vez. Ele assentiu lentamente. Quanto à sua oferta para Carla, 10 milhões é um preço baixo para remover alguém tão tóxico de nossas vidas, respondi simplesmente. Considerando o que descobrimos sobre ela, é um investimento sólido. Lucas riu, um som surpreendente dado o contexto. Você realmente é implacável nos negócios, não é? Apenas pragmática, corrigi com um pequeno sorriso. Aprendi há muito tempo que alguns problemas podem ser resolvidos com dinheiro e outros não. Este, felizmente, parece ser do primeiro tipo. Quando voltamos à sala de reuniões, a atmosfera havia mudado. Carla e seus pais conversavam em voz baixa com Montenegro, que parecia estar aconselhando-os enfaticamente. Chegamos a uma decisão, Montenegro anunciou quando nos sentamos. Minha cliente está disposta a aceitar a oferta, com algumas pequenas modificações nos termos. Que modificações? Teresa perguntou. O valor permanece em 10 milhões em euros, mas gostaríamos de incluir uma cláusula que preserve os contratos de consultoria do Sr. Vasconcelos por pelo menos mais 5 anos. Olhei para Henrique, que parecia simultaneamente envergonhado e aliviado. Isso é aceitável, concordei. Com a condição de que o acordo inclua uma cláusula de não revelação absoluta e irrevogável. Se qualquer detalhe desta situação ou da minha condição financeira vazar, todos os pagamentos cessam imediatamente, incluindo os contratos de consultoria. Montenegro assentiu. Podemos finalizar os termos ainda hoje. Carla não olhou para Lucas uma única vez durante toda essa negociação. Seu foco estava inteiramente no documento à sua frente, no dinheiro que estava prestes a receber. Enquanto Teresa e Montenegro discutiam os detalhes finais, percebi que estava testemunhando o fim do casamento de meu filho e o início de uma nova fase em nossas vidas. Uma fase onde eu não precisaria mais viver nas sombras, onde finalmente poderia ser completamente honesta com a pessoa que mais importava para mim. Quando a reunião terminou e todos começaram a sair, Henrique Vasconcelos hesitou brevemente ao passar por mim. Eu realmente não a reconheci naquela sala de reuniões há 3 anos, ele disse baixinho. Você sempre foi muito discreta. Este sempre foi o plano, Henrique, respondi. Infelizmente, sua filha forçou uma mudança de estratégia. Ele assentiu, resignado. Para o que vale a pena, sinto muito pelo que aconteceu. Eu também, respondi honestamente, observando-o seguir sua esposa e filha para fora da sala. Lucas permaneceu ao meu lado enquanto todos saíam, seu rosto refletindo uma mistura complexa de emoções. E agora? Ele perguntou quando ficamos sozinhos. Agora? Respondi, sentindo um estranho alívio. Começamos a descobrir quem realmente somos quando não estamos mais escondendo nada. 1 ano pode mudar tudo. 365 dias após aquela reunião fatídica, eu me encontrava em uma situação completamente diferente, física e emocionalmente. O divórcio de Lucas e Carla foi finalizado em tempo recorde. Com 10 milhões de dólares em sua conta bancária, ela desapareceu para Miami, postando ocasionalmente fotos de iates e festas exclusivas em suas redes sociais,
sempre cuidadosamente editadas para esconder o vazio por trás da fachada glamurosa. Henrique Vasconcelos manteve seu contrato de consultoria, embora raramente aparecesse nos escritórios. Pelo que ouvi, ele e Marcela conseguiram reestruturar suas finanças o suficiente para manter a mansão, embora tenham vendido discretamente várias propriedades secundárias e alguns dos carros mais ostensivos. Quanto a mim, vendi meu modesto apartamento no centro da cidade, o símbolo de minha antiga vida de discrição, e comprei uma casa espaçosa nos arredores de São Paulo. Nada extravagante ou chamativo, apenas confortável o suficiente para refletir quem eu realmente era. Uma mulher que apreciava espaço para seus livros, um jardim para suas plantas e um escritório adequado para continuar gerenciando seus investimentos. A maior mudança, no entanto, não foi física, mas relacional. Lucas e eu embarcamos em uma jornada de reconstrução que exigiu honestidade brutal e paciência infinita de ambos os lados. Ainda tenho dificuldade em conciliar as duas imagens de você, ele me disse durante um de nossos jantares semanais, 6 meses após o divórcio. A mãe que conheci toda a minha vida e a CEO implacável que compra empresas falidas. Ambas são partes de mim, respondi simplesmente. Sempre foram. Apenas mantive uma delas oculta. Aos poucos compartilhei com ele os detalhes do império financeiro que Arnaldo e eu havíamos construído. As decisões estratégicas, os riscos calculados, os ocasionais fracassos e os frequentes sucessos. Lucas escutava com crescente fascínio, não pelo dinheiro em si, mas pelo processo, pela mentalidade necessária para construir algo tão substancial nas sombras. Você deveria escrever um livro, ele brincou uma noite. A bilionária invisível. Como construir um império sem que ninguém percebesse. Ri da ideia, mas havia algo nela que ressoou comigo. Não o livro em si, mas o conceito de emergir das sombras, de finalmente permitir que o mundo visse quem eu realmente era. Foi isso que me levou à minha próxima grande decisão. Após consultar Lucas e meus assessores, decidi criar a Fundação Arnaldo Mendes, dedicada a apoiar jovens engenheiros com ideias inovadoras, especialmente de comunidades carentes. A fundação ofereceria não apenas capital semente, mas também mentoria e infraestrutura para desenvolver e patentear novas tecnologias. Papai teria adorado isso, Lucas comentou quando apresentei a ideia. Ele sempre dizia que o Brasil tinha talentos brilhantes que nunca chegavam a se desenvolver por falta de oportunidades. Exatamente. Pense em quantos Arnaldos existem por aí com ideias revolucionárias trancadas na mente porque não têm 5.000 réis para construir um protótipo. No dia do lançamento oficial da fundação, fiz minha primeira aparição pública como a pessoa que realmente era. Não houve grande fanfarra ou anúncios bombásticos. Apenas um pequeno evento com estudantes de engenharia, professores universitários e alguns jornalistas selecionados. A senhora Mendes tem evitado os holofotes por décadas, observou uma repórter do Caderno de Economia. O que a fez mudar de ideia agora? Digamos que aprendi que há momentos em que o anonimato serve a um propósito e momentos em que a visibilidade pode gerar mais impacto positivo, respondi. Este projeto exige visibilidade para inspirar outros a participarem. Enquanto isso, Lucas também passou por suas próprias transformações. Inicialmente, ele temeu que a revelação sobre a riqueza familiar afetaria sua carreira, mas ocorreu o oposto. Seu chefe, ao descobrir que ele era filho de uma bilionária e mesmo assim continuava trabalhando diligentemente e construindo sua própria carreira, desenvolveu ainda mais respeito por ele. Ele me disse que muitos herdeiros nunca teriam se dado ao trabalho de construir algo próprio, Lucas me contou, ainda surpreso com a reação. Aparentemente, meu comprometimento com o crescimento pessoal, apesar das circunstâncias, me torna um candidato ainda melhor para a promoção. Sorri ao ouvir isso. Viu? O plano funcionou, apenas de uma maneira que não prevíamos. Uma tarde, cerca de 1 ano após toda a saga começar, Lucas apareceu na minha casa com uma expressão que eu não via há muito tempo, um misto de nervosismo e entusiasmo. Tenho novidades, ele anunciou,
aceitando a xícara de chá que ofereci. Conheci alguém. Meu coração saltou, tanto de alegria quanto de apreensão. Me conte sobre ela. Ela se chama Ana. É arquiteta. Trabalha principalmente com projetos sustentáveis. Ele sorriu, um sorriso genuíno que atingia seus olhos. Conheci ela em uma palestra sobre materiais renováveis. Ela parece interessante, comentei, genuinamente curiosa. Ela é diferente. Quando mencionei que minha mãe era investidora, ela perguntou em que tipo de empresas você investe. Não pelo valor, mas porque ela só sai com pessoas cujas famílias têm valores éticos alinhados aos dela. Ri da ironia. Ela se preocupa se investimos em combustíveis fósseis ou armas, não se temos 1 ou 10 bilhões. Exatamente, ele confirmou. Passei no primeiro teste ao mencionar a Fundação Arnaldo Mendes. Aparentemente, investir em jovens engenheiros de comunidades carentes é aceitavelmente progressista, segundo os padrões dela. Ela me parece intrigante, admiti. Quando vou conhecê-la? Sobre isso, ele hesitou. Gostaria de convidá-la para jantar aqui no próximo fim de semana, mas tenho um pedido. Qual? Pode ser apenas você? Não a investidora bilionária, não a fundadora da Fundação Arnaldo Mendes. Apenas minha mãe que adora jardinagem e livros de mistério. Olhei para ele, compreendendo imediatamente o que pedia. Não era rejeição do meu novo eu autêntico, mas sim um desejo de apresentar nossa família de maneira mais normal e humana para alguém importante em sua vida. Claro, respondi com um sorriso. Nada de planilhas financeiras ou discussões sobre aquisições hostis durante o jantar. Ele relaxou visivelmente. Obrigado. Ela é especial. Não quero que se sinta intimidada antes de realmente te conhecer. No sábado seguinte, preparei um jantar simples, mas delicioso. A lasanha vegetariana que sempre foi a favorita de Lucas, salada caprese e um tiramisu caseiro que Arnaldo me ensinou a fazer. Vesti-me de maneira casual, elegante, nada ostensivo. Enquanto ajeitava as flores da mesa, percebi como me sentia curiosamente leve. Por quase 20 anos, cada interação social havia sido cuidadosamente coreografada. Cada comentário, cada item de vestuário, cada detalhe de meu apartamento, tudo calibrado para reforçar a imagem da viúva modesta, nem muito pobre, nem muito rica. Era exaustivo, percebi agora, viver constantemente consciente da impressão que estava criando. A campainha tocou às 7 em ponto. Respirei fundo e abri a porta para meu filho e a mulher que claramente havia trazido um brilho de volta aos olhos dele. Ana era diferente de Carla em todos os aspectos possíveis. Cabelos escuros e cacheados presos em um coque despretensioso, óculos de armação simples, vestido de algodão estampado e botas baixas que pareciam escolhidas mais pela praticidade do que pelo visual. Carregava um pequeno vaso de suculentas. Para a sua casa, ela disse, me entregando o presente com um sorriso sincero. Lucas mencionou que você gosta de plantas. Obrigada, Ana. É adorável. Convidei-os a entrar, notando como Ana observava cada detalhe da casa com um olhar apreciativo, mas não calculista. Seu jardim é magnífico, ela comentou enquanto caminhávamos para a sala. Aquelas hortênsias azuis são difíceis de cultivar neste clima. Foram anos de tentativa e erro, admiti. E muito composto caseiro. O jantar fluiu com uma naturalidade surpreendente. Ana era eloquente e apaixonada ao falar sobre arquitetura sustentável, contando com entusiasmo sobre um projeto recente para uma escola rural que utilizava apenas materiais locais e técnicas de baixo impacto ambiental. O mais gratificante foi ver as crianças se envolvendo no processo, ela explicou. Elas ajudaram a construir as paredes de taipa, aprendendo técnicas tradicionais que provavelmente teriam sido perdidas em outra geração. Isso me lembra do trabalho da fundação do meu marido, comentei. Ele sempre acreditou que a tecnologia deveria ser acessível e beneficiar comunidades reais, não apenas corporações. Ana assentiu energicamente. Exatamente. Desenvolvimento sustentável não é apenas sobre materiais ecológicos, mas sobre fortalecer comunidades e criar autonomia.
Em nenhum momento ela perguntou sobre minhas finanças ou fez comentários sobre minha casa, exceto para elogiar os aspectos que genuinamente admirava, como as prateleiras de livros ou o jardim. Após o jantar, enquanto Lucas ajudava a servir o café, Ana parou diante de uma fotografia na estante. Arnaldo e eu, jovens, em nossa primeira viagem internacional, sorrindo em frente à Torre Eiffel. "Vocês parecem tão felizes aqui", ela comentou suavemente. "Éramos", confirmei, sentindo a familiar mistura de saudade e gratidão que sempre acompanhava memórias de Arnaldo. Aquela foi nossa primeira grande aventura juntos. Lucas fala muito sobre o pai. Parece ter sido um homem extraordinário. Ele era, concordei. Não pelos motivos que as pessoas normalmente consideram extraordinários. Não era famoso ou incrivelmente rico na época. Era extraordinário em sua curiosidade infindável, sua ética de trabalho e sua capacidade de enxergar potencial onde outros viam apenas problemas. Como a tecnologia de bateria que ele desenvolveu. Exatamente. Todos estavam focados em fazer baterias maiores. Arnaldo percebeu que o verdadeiro problema era a eficiência energética. Ana sorriu. Agora vejo de onde Lucas herdou sua forma de pensar. Ele sempre aborda os problemas de ângulos que ninguém mais considera. Enquanto a observava interagir com meu filho, notei a facilidade entre eles, o respeito mútuo, as pequenas gentilezas espontâneas. Era tão diferente da dinâmica calculada que existia entre Lucas e Carla, onde cada gesto parecia uma transação, cada elogio uma moeda em um banco invisível de favores futuros. Mais tarde, depois que eles saíram, sentei-me no jardim com uma taça de vinho, contemplando as estrelas visíveis entre as nuvens passageiras. Pensei em todas as decisões que me trouxeram até aquele momento. Algumas planejadas meticulosamente, outras forçadas por circunstâncias imprevistas. Havia perdido tanto tempo vivendo nas sombras, protegendo um segredo que, no final das contas, não precisava ser guardado com tanto zelo. O que teria acontecido se Arnaldo e eu tivéssemos simplesmente sido honestos desde o início? Se tivéssemos ensinado Lucas sobre dinheiro, privilégio e responsabilidade de maneira direta, em vez de esconder completamente nossa situação financeira? Talvez ele teria se tornado uma pessoa diferente, mais indulgente, menos determinado. Ou talvez tivesse desenvolvido uma compreensão mais saudável de riqueza como uma ferramenta, não como uma medida de valor pessoal. Impossível saber agora. O passado estava escrito, com todas suas complicações e consequências. O que importava era o que faríamos a partir dali. Nos meses que se seguiram, observei com alegria o relacionamento de Lucas e Ana florescer. Ela era exatamente o oposto de Carla, desinteressada em status ou riqueza, apaixonada por seu trabalho e genuinamente preocupada com o bem-estar das pessoas ao seu redor. Eventualmente, Ana descobriu a verdadeira extensão da minha situação financeira. Não por investigação ou suspeita, mas porque precisei cancelar um almoço para lidar com uma aquisição significativa que exigia minha atenção imediata. "Sua mãe comprou uma fabricante de painéis solares?" Ela perguntou a Lucas posteriormente, mais intrigada do que chocada. "É uma longa história", ele respondeu, olhando para mim em busca de orientação. "Uma história que estou pronta para compartilhar", completei, "se você estiver interessada em ouvir." E assim, numa tarde de domingo, contei a Ana toda a história. A patente de Arnaldo, nossa decisão de manter o dinheiro em segredo, os anos construindo um império invisível, até a revelação dramática no casamento de Lucas e tudo que se seguiu. Em vez de julgamento ou espanto, Ana ouviu com compreensão reflexiva, fazendo perguntas ocasionais que demonstravam um interesse genuíno, não no dinheiro em si, mas no impacto psicológico de viver uma vida dupla por tanto tempo. "Deve ter sido exaustivo", ela comentou quando terminei. "Manter uma fachada assim por décadas." "Era", admiti, mais do que eu percebia na época. Tornou-se tão natural que eu nem questionava mais. E agora, como é viver sem esse segredo? Refleti por um momento. Libertador, assustador às vezes. Como aprender a andar novamente após usar muletas por muito tempo. Ela assentiu, compreendendo perfeitamente a metáfora.
Acho que todos temos nossas muletas emocionais. Apenas variamos na escala. Foi naquele momento que entendi por que Lucas havia se apaixonado por ela. Não era apenas sua inteligência ou beleza natural, mas sua capacidade de ver além das circunstâncias para a humanidade subjacente. No primeiro aniversário da Fundação Arnaldo Mendes, organizamos uma cerimônia de premiação para os 10 projetos mais promissores desenvolvidos pelos jovens engenheiros que havíamos patrocinado. O evento foi realizado em um espaço simples, mas elegante, com foco nos inventores e suas criações, não na filantropa por trás deles. Entre os vencedores estava uma jovem de 19 anos de uma comunidade periférica de Salvador, que havia desenvolvido um sistema de purificação de água utilizando materiais reciclados e energia solar. Outro era um rapaz de 22 anos do interior de Minas Gerais, que criou um método de fortificação de tijolos ecológicos utilizando resíduos agrícolas que normalmente seriam descartados. Observando aqueles jovens talentosos apresentarem suas inovações, senti uma emoção que não esperava, um tipo de orgulho maternal que se estendia muito além do meu único filho biológico. De certa forma, cada um deles carregava um pouco do espírito de Arnaldo, a mesma curiosidade insaciável, a mesma determinação para resolver problemas reais. Após a cerimônia, Lucas se aproximou, acompanhado por Ana. "Tenho algo para te contar", ele disse, um sorriso mal contido no rosto. Estendeu a mão de Ana, onde um delicado anel de noivado brilhava. Pedimos sua bênção. As lágrimas vieram antes que eu pudesse controlá-las. Abracei os dois, palavras momentaneamente impossíveis. "Isso é um sim?" Lucas brincou, sua própria voz embargada. "É o sim mais entusiasmado que você já receberá", consegui dizer finalmente. Mais tarde naquela noite, em casa, encontrei um pequeno pacote sobre minha cama. Dentro havia uma moldura simples, contendo uma foto que não reconheci imediatamente. Olhando mais de perto, percebi que era uma imagem antiga, digitalizada e restaurada. Arnaldo e eu no dia em que ele finalizou o protótipo de seu sistema de gerenciamento de energia. Estávamos em nosso pequeno laboratório improvisado, exaustos, mas radiantes, abraçados diante de uma mesa coberta de circuitos e diagramas. Um bilhete acompanhava a imagem, na caligrafia de Lucas. "Mamãe, encontrei esta foto nos arquivos do papai enquanto procurava materiais para o museu da fundação. Acho que ele gostaria que você a tivesse. Este é o momento onde tudo começou. Não apenas a fortuna, mas a jornada extraordinária que nos trouxe até aqui. Obrigado por finalmente me permitir conhecer esta parte de vocês. Com amor, Lucas." Sentei na beira da cama, segurando a foto como se fosse um tesouro frágil. Aquele momento capturado no tempo, antes do dinheiro, antes da fama, antes das complicações, era a essência de quem éramos. 2 engenheiros apaixonados por resolver problemas, trabalhando lado a lado, sonhando com possibilidades. O dinheiro havia mudado tantas coisas em nossas vidas. Havia criado oportunidades inimagináveis, mas também armadilhas inesperadas. Havia testado relacionamentos, exposto verdadeiras intenções e forçado decisões difíceis. Mas olhando para aquela fotografia, entendi uma verdade fundamental. O dinheiro apenas amplificava quem já éramos. Não nos transformou em pessoas diferentes. Apenas nos deu mais liberdade para expressar nossos valores verdadeiros, para o bem ou para o mal. Carla havia escolhido usar seu acesso à riqueza para construir uma vida de aparências vazias. Henrique Vasconcelos havia usado seu dinheiro para criar uma fachada de sucesso que mascarava incompetência e más decisões. E eu havia escolhido esconder minha riqueza, usando-a silenciosamente para ampliar o legado de Arnaldo, enquanto protegia a independência de nosso filho. Agora estava escolhendo um caminho diferente, usar meus recursos abertamente para capacitar jovens talentos que, como Arnaldo e eu naquela fotografia, tinham apenas ideias brilhantes e determinação, sem o capital para realizá-las. Coloquei a fotografia na mesa de cabeceira, onde seria a primeira coisa que veria cada manhã. Um lembrete não apenas de onde vim,
mas de como as escolhas que fazemos sobre nossos recursos, sejam eles dinheiro, tempo ou talentos, definem quem realmente somos. 5 anos se passaram desde que meu segredo foi revelado. Lucas e Ana se casaram em uma cerimônia simples no jardim da minha casa, com apenas amigos próximos e família. Diferente do espetáculo que havia sido o casamento com Carla, esta celebração foi genuína, calorosa e focada no amor, não nas aparências. 1 ano depois, nasceu Sofia, minha primeira neta. Segurou meu dedo com sua mãozinha minúscula e prometi silenciosamente que nunca esconderia dela quem realmente sou. Ela cresceria compreendendo tanto o privilégio quanto a responsabilidade que acompanha nossa situação familiar. A Fundação Arnaldo Mendes prosperou além das minhas expectativas mais otimistas. Em 5 anos, apoiamos mais de 200 jovens engenheiros de comunidades marginalizadas, resultando em dezenas de patentes, várias startups de sucesso e incontáveis melhorias na qualidade de vida das comunidades de origem desses talentos. Um dos nossos primeiros beneficiados, Rafael, desenvolveu uma prótese de baixo custo utilizando impressão 3D que agora é distribuída gratuitamente em clínicas públicas por todo o país. Mariana, outra jovem brilhante que patrocinamos, criou um sistema de irrigação que reduz o consumo de água em 70%, transformando a agricultura em regiões semiáridas. Junto com a expansão da Fundação, também decidi ser mais aberta sobre minhas próprias atividades empresariais. Não por vaidade ou desejo de reconhecimento, mas porque percebi que minha visibilidade poderia inspirar outras mulheres, especialmente as mais velhas, frequentemente subestimadas no mundo dos negócios. Em uma entrevista à revista Valor, quando perguntada sobre ter permanecido invisível por tanto tempo, respondi: acreditei que o anonimato era proteção. Agora entendo que visibilidade, quando usada estrategicamente, pode ser uma ferramenta poderosa para a mudança. A repórter, uma jovem ambiciosa no início da carreira, olhou para mim com uma mistura de admiração e curiosidade. Algum arrependimento sobre manter seu império em segredo por tanto tempo? Pensei cuidadosamente antes de responder. Arrependimento é uma emoção complicada. Tomei decisões baseadas no que acreditava ser melhor naquele momento. Algumas foram acertadas, outras não. O que aprendi é que segredos têm peso próprio. Quanto mais tempo os carregamos, mais pesados se tornam. O artigo resultante, A Bilionária Invisível, tornou-se viral, gerando discussões sobre mulheres no mundo corporativo, riqueza discreta versus ostentação, e as motivações por trás da filantropia. Recebi centenas de mensagens de mulheres de meia idade e mais velhas que se identificaram com minha história de reinvenção tardia. Uma delas me tocou particularmente. Aos 62 anos, pensei que meu tempo de contribuir significativamente havia passado. Sua história me mostrou que ainda posso começar algo novo e impactante. Obrigada por se tornar visível. Quanto a Carla e sua família, nossos caminhos raramente se cruzaram após a resolução. Ocasionalmente, notícias chegavam através de conhecidos comuns. Carla havia se casado novamente, com um empresário europeu consideravelmente mais velho e abastado. Pelos comentários, parecia ter encontrado exatamente o que buscava: acesso à riqueza e status social. Henrique Vasconcelos continuou como consultor até sua aposentadoria, 3 anos atrás. Com o dinheiro economizado e o que restou dos 10 milhões deles de Carla, a família conseguiu estabilizar suas finanças, embora nunca recuperassem o estilo de vida ostensivo que haviam mantido nos anos de apogeu do Grupo Vasconcelos. Curiosamente, não sentia amargura em relação a eles. Mesmo Carla, com sua ambição fria e cálculos implacáveis, era apenas um produto de seus valores e circunstâncias. Ela havia sido criada para valorizar status e segurança financeira acima de tudo, e simplesmente seguiu o caminho que considerava mais eficiente para atingir esses objetivos. Em uma estranha reviravolta do destino, uma das empresas em que investi recentemente acabou adquirindo a pequena firma de marketing onde Carla trabalhava atualmente em Barcelona. Quando o relatório da aquisição chegou à minha mesa e vi seu nome entre os funcionários, tive que sorrir com a ironia.
O mundo dos negócios era realmente pequeno, e os círculos da vida frequentemente se fechavam de maneiras inesperadas. Decidi não interferir. Ela manteria seu emprego, avaliada por seus próprios méritos profissionais, sem qualquer influência positiva ou negativa da minha parte. Era o mais justo e, francamente, o mais interessante. Estava curiosa para ver como ela prosperaria, ou não, por conta própria, sem conexões familiares ou estratégicas para alavancar. Em uma tarde tranquila de outono, Lucas e Ana vieram me visitar com Sofia, agora uma menina esperta de 4 anos, e seu irmãozinho recém-nascido, Arnaldo, nomeado em homenagem ao avô que nunca conheceu. Enquanto as crianças brincavam no jardim que eu havia cuidadosamente cultivado ao longo dos anos, Lucas me entregou um envelope. "O que é isso?" perguntei, intrigada com seu sorriso enigmático. "Abra." Dentro havia documentos oficiais para uma nova entidade, Instituto Sofia Mendes para a Educação Científica de Meninas. "O quê?" comecei confusa. "Ana e eu decidimos criar este instituto com parte da herança que recebi do papai", Lucas explicou. "Será focado em identificar meninas com talento para ciências em comunidades carentes e oferecer-lhes bolsas de estudo, mentoria e recursos desde o ensino fundamental até a universidade." Lágrimas encheram meus olhos. "É lindo, Lucas." "Mas por que Sofia Mendes? Por que não Arnaldo Mendes, como a fundação?" Ele sorriu, apontando para minha neta brincando alegremente sob as árvores. "Sofia é o nome da vovó dela em grego. Sofia significa sabedoria. Mas também é uma homenagem a você, mãe. A mulher que construiu um império nas sombras e agora está usando seu poder para iluminar o caminho de outros." Ana se juntou a nós, o pequeno Arnaldo dormindo tranquilamente em seus braços. "Queremos que seja parceiro da Fundação Arnaldo Mendes. Onde a Fundação identifica talentos, o Instituto pode apoiar especificamente as meninas para garantir que não sejam deixadas para trás." Fiquei sem palavras, olhando para meu filho e sua esposa, para meus netos, para o legado que estávamos construindo juntos. Um legado que não era apenas sobre dinheiro ou poder, mas sobre oportunidade, conhecimento e transformação. "Precisamos da sua bênção", Lucas disse. "E se estiver disposta, da sua orientação para estruturar tudo isso corretamente." "Vocês têm muito mais que minha bênção", respondi, encontrando minha voz. "Tem meu coração, minha experiência e tudo que aprendi em 2 décadas construindo coisas nas sombras e na luz." Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me em meu escritório pessoal, cercada pelos símbolos de minha jornada. Na parede estava emoldurada a primeira patente de Arnaldo. Na estante, uma coleção de protótipos criados pelos jovens engenheiros da Fundação. E na mesa, um álbum de fotografias novo, cheio de momentos com meus netos. Abri meu diário, onde havia começado a registrar memórias e reflexões para compartilhar um dia com Sofia e Arnaldo quando fossem mais velhos. Queria que entendessem não apenas os privilégios que herdariam, mas as responsabilidades, as complexidades e as lições que vieram com a jornada de nossa família. "Queridos Sofia e Arnaldo", escrevi. "A verdadeira riqueza não está nas contas bancárias ou empresas. Está nas escolhas que fazemos, no impacto que criamos e no amor que compartilhamos. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Poderosa, sim, mas neutra em si mesma. O que importa é como escolhemos usá-lo." Olhei para a fotografia de Arnaldo e eu em nosso pequeno laboratório improvisado, tantos anos atrás. Seu avô e eu começamos com nada além de ideias e determinação. A fortuna que construímos foi resultado de trabalho duro, algumas escolhas inteligentes e muita sorte. Mas o verdadeiro valor nunca esteve nos números crescentes em nossas contas. Durante anos, vivi como 2 pessoas diferentes: a viúva modesta que todos viam e a investidora bilionária nas sombras. Pensei estar protegendo nossa família, especialmente seu pai. Agora entendo que, às vezes, a maior proteção vem da honestidade, não do segredo. Quando vocês lerem isto,
Provavelmente serão jovens adultos, tentando encontrar seu próprio caminho num mundo cheio de expectativas e tentações. Lembrem-se sempre de que o dinheiro é um meio, não um fim. Usem-no para criar, para transformar, para elevar, nunca apenas para acumular ou ostentar. E se algum dia encontrarem alguém que ama vocês apenas pelo que possuem, lembrem-se da história de seu pai e da lição que aprendemos da maneira mais difícil. O amor verdadeiro enxerga a pessoa além da conta bancária, valoriza o caráter acima do patrimônio. Fechei o diário, sentindo uma paz que havia buscado por muito tempo. Minha jornada de viúva modesta a filantropa visível havia sido repleta de desafios, revelações e transformações. Mas aqui, neste momento de quietude, percebi uma verdade profunda. A invisibilidade havia sido minha escolha e minha proteção, mas a visibilidade se tornara minha força e meu legado. Agora que tinha finalmente me permitido ser completamente vista, não apenas como uma mulher rica, mas como uma pessoa complexa com valores, visão e propósito, estava descobrindo um tipo inteiramente novo de liberdade. Não a liberdade das sombras, onde me escondia do julgamento e das expectativas, mas a liberdade da autenticidade, onde cada ação, cada decisão, cada investimento poderia refletir exatamente quem eu realmente era e o mundo que esperava ajudar a construir. A fortuna secreta não era mais secreta, e eu não era mais apenas seu guardião silencioso, mas sua administradora vocal, transformando-a de um império oculto em um legado visível que duraria muito além da minha própria vida. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.